E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do Brasil. Professor Mário, é nóis. E aí, depois de uma semaninha sabática, sem aulas, né? A gente tem uma aulinha bem especial hoje, que é a aula sobre problemas climáticos. Vou apresentar a tela aqui. Então, continuando essa saga especial aí de Geografia do Brasil, rumo aos vestibulares e rumo ao Enem 100%, a gente tem mais uma aula, um cursinho, conteúdo. Então, nossos memes que vocês adoram. Então, problemas climáticos. Quando a gente pensa em problemas climáticos, impactos ambientais, o que a gente tem que pensar? Que vem à nossa cabeça em primeiro momento? Que isso nada mais é que fenômenos naturais. Sim, muitos desses são fenômenos naturais, mas que com o decorrer do tempo vem sofrendo uma forte intervenção humana, o que vem intensificando e acelerando o processo de impactos ambientais, certo? Então, sim, a gente tem muitos fenômenos que são naturais, eles têm que acontecer, né, para a gente ter a vida que a gente tem hoje, a mudez de vida que a gente tem hoje, e outros são alavancados por intervenções humanas, certo? Show. Como que esse tema vai cair nos vestibulares da vida? Enem. Como? Ele vai cair de uma forma bem sorrateira. Que o Enem assim, ele é malandro, ele gosta de enrolar os alunos, gosta de confundir a cabeça de vocês. Então, ele vai cair de que forma? Ele vai cair num textão gigante, que vocês já conhecem. Eles gostam de misturar muitos temas, né? Temas da biologia, temas da geografia. Então, eles vão pegar aí temas como sustentabilidade, vamos pegar o tema de poluição, que é muito comum cair esses temas, vamos pegar os temas de urbanização, né, vamos pegar temas do processo de globalização, né, e vamos fazer uma mistureba aí no meio das questões para vocês responderem, né. Outro ponto importante, precisamos ter um olhar crítico para essas questões? Sim, precisamos ter um olhar crítico, sim, para essas questões. Por quê? Porque essas questões, esses questionamentos, esses fenômenos, né, eles afetam diretamente as nossas vidas, né? Nossos dias, nossos anos, nossos meses, né? Em tudo que a gente faz, a gente vai ser afetado por isso, né? A médio e a longo prazo. E quanto às questões das futuras gerações, né? O que pensar, né? Como será daqui a 20, 30, 40 anos, né? É isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Então, vamos falar agora um pouquinho dos nossos problemas, nossos impactos, nossos desastres, né? Os principais que eu selecionei para vocês aqui, né? Entre eles, a gente tem o efeito estufa, a gente tem aquecimento global, a gente tem alguns problemas que são ligados à urbanização, né? Entre eles, a gente tem chuvasca, a gente vai falar também da inversão térmica, que é muito importante vocês saberem disso. A gente vai falar também sobre terremotos, que a gente já falou em umas aulas anteriores, né? É muito importante vocês verem isso. A gente vai ver também sobre desmatamento e o corte ilegal, né? É bem comum para a gente aqui no Brasil. E a gente vai falar também da poluição, né? Então, se você não viu nossa última aula, tá aqui no YouTube, sobre fontes de energia, assista ela também, que é muito importante. Depois de ver esse vídeo aqui, beleza? Tá na nossa playlist de Geografia do Brasil. Então, vamos começar falando agora de efeito estufa, né? Que nada mais é que um processo natural, porém com grande participação humana, que é fundamental para nossa sobrevivência, né? Para a manutenção da vida, né? E que tem a capacidade de absorver esses calores, né? Responsável aí pela retenção de calor pelos gases atmosféricos, né?
E quais são os gases principais, professor? Que a gente tem que prestar atenção, não esquecer. Tem dois principais, né? O gás carbônico, que é o CO2, e o metano, que é o CH4. Então, lembrem disso, tá, gente? Aquecimento global, né? A gente tem aí do Rose, DiCaprio, né? Titanic. Então, tá bem na nossa memória aí, esse memezinho. A gente tem aquecimento global, que é o quê? É um fenômeno que é causado principalmente pelo aumento do efeito estufa, que ocasiona aí o aumento da temperatura média anual na Terra e oceanos. Por que anual, professor? Porque anualmente a gente vem registrando aí aumento de porcentagem, né, de aumento de temperatura, terra, né, consequentemente as geleiras elas vão começar a derreter, como já vem acontecendo, e o nível dos oceanos vem aumentando, né. O aquecimento global, né, ele tem essa capacidade de absorver os calores dos gases que a gente emite, que são os principais, né, que a gente já conversou. Chuva ácida. Quando a gente fala chuva ácida, a gente tem que relacionar muito a questão do pH, né, da água. Então, quando o pH for menor que 7, né, ácida. E ela é formada justamente pela queima de combustíveis fósseis, né? Então, mais uma vez falando de combustíveis fósseis que a gente viu na última aula de fontes de energia, então você está lá. E o principal combustível fóssil aí, relacionado com a chuva ácida, é o carvão. Né? E o que vai ocasionar essa queima de combustíveis fósseis? A queima vai intensificar aí a liberação de óxidos, né, na atmosfera, acelerando o processo de precipitação. Consequentemente, a gente vai ter a chuva ácida, né, juntamente com os ácidos, né, tóxicos que ela vai trazer junto com ela, que é o nitrito e o sulfúrico. E quais são as consequências disso, professor? Porque a gente tem que se preocupar com chuva ácida. É uma chuva? Não, não é uma chuva qualquer, né? A gente tem uma charge aqui bem interessante sobre isso. E quais vão ser as consequências principais aí da chuva ácida? A gente vai ter aí a contaminação do lençol freático, a destruição das florestas, né? Então a gente tem que pensar que essa chuva ácida ela vai empobrecer o solo, como vai ter ali embaixo, né? A nossa fauna e flora ela vai ser totalmente comprometida. Vai haver corrosão, né, de estruturas metálicas, né, de regiões próximas à chuva ácida, onde ela ocorrer. Então, a gente pode aí caracterizar principalmente os prédios, né, das principais metrópoles. E a gente vai ter também uma modificação das relações tróficas, né? Então, a maneira que essas espécies se relacionam. Então, vai ter uma grande influência aí da chuva ácida nelas, né? Outra curiosidade muito importante é que a chuva ácida, geralmente, ela não ocorre nas regiões em que elas são provocadas, né? Na região onde há essa emissão de gases. Então, um ponto bem interessante para vocês pensarem aí. Então, a gente tem aí também a inversão térmica. O que é a inversão térmica, professor? Então, a gente tem essa questão da inversão, né, que a gente pode pensar, mudança, algo diferente, né? E térmica tem a ver com questão de temperatura, né? Então, a gente pode fazer uma relação legal aí. A inversão térmica é um fenômeno, né? Geralmente, principalmente, né, ele ocorre ali no inverno, né? É um fenômeno natural e que impede que o ar da manhã cresça, né? Geralmente ele ocorre entre a madrugada e o nascer do sol, né? Onde o ar frio ele vai permanecer ali a baixas altitudes e o ar quente, né? Como a gente já sabe, ele vai permanecer em altitudes mais altas. Com isso vai se criar ali uma barreira, né? E esses gases em torno dessas barreiras, eles vão ocasionar aí grandes problemas respiratórios, né? Isso é muito comum nas grandes metrópoles que a gente já conhece, né? São Paulo, né? Rio de Janeiro, né? Muito comum nessas regiões. A gente tem também aí a crise hídrica, né? O que é crise hídrica? A
A gente tem vários aspectos da crise hídrica, né? Mas aqui a gente pode destacar alguns, né? Seria o quê? A insuficiência hídrica, né? Isso ligado com a má distribuição governamental, né? Então a gente sabe que nós somos privilegiados na questão hídrica, na questão de água, né? Já que a gente tem aí muitas bacias, a gente tem muitos rios, né? Nós somos banhados aí por diversos lugares, né? E isso é uma coisa muito boa, né? Deveria ser. Mas há, como eu falei, uma má distribuição dessas águas, né? Então a gente tem aí uma região norte que é caracterizada por ser banhadas por grandes bacias, né? A maior bacia do mundo, né? Onde a gente tem aí uma diversidade muito grande, né? E uma energia que é alavancada justamente por essa quantidade de água e de rios. Enquanto no Nordeste a gente tem a escassez, né? A seca, a estiagem aí durante boa parte do ano, onde a gente vai ter a permanência aí de rios temporários, né? Nessas regiões. Então a gente tem o quê? O esgotamento dos reservatórios, que é muito comum aqui, não só no Nordeste, mas em boa parte do Brasil a gente vê isso acontecendo, né? E que isso ocorre? Os rodízios, que é muito comum também. Então, rodízio é quando a gente tem aí regiões que ficam aí 3, 4 dias, né, fazendo essa troca de água. Então, a pessoa fica 3, 4 dias com água, 3 dias sem, e aí vai fazendo esse rodízio até que o estoque, né, o abastecimento esteja normalizado, né? Isso já aconteceu várias vezes aqui na região de São Paulo, acho que vocês lembram disso, né? E aí entra outro ponto muito importante, que é o consumo humano e virtual. A gente costuma falar que a crise hídrica ela ocorre, né, devido a ações, né, inadequadas, né, dos humanos, né? Ações erradas. Seria o quê? Seria o desgaste da água, né? Utilizar água para fins que não são corretos, não deveriam ser feitos. Isso é muito comum, né? Por exemplo, quando a gente vai lá ao carro, a gente usa a mangueira, isso é uma coisa desnecessária. A gente não precisaria fazer isso, porque é um gasto sobre-humano, né? Pensando que a água é um bem insubstituível e que está em falta por boa parte aí do mundo, né? Lembrando que de água potável, o Brasil tem uma quantidade muito boa, né? Comparado com o resto do mundo. Então, de um lado a gente tem o consumo humano e de outro lado a gente tem o consumo virtual. O que seria o consumo virtual? O consumo virtual é o consumo, é a quantidade de água que as indústrias, que os comércios, que a região toda, né, a região nacional usa para produzir. Seria basicamente isso, para fazer a economia andar, né? Porque água a gente usa para tudo, né? Seria mais ou menos isso. Então, a crise hídrica hoje, ela está atrelada ao consumo humano, né? Ao uso indevido humano, por uma má administração dos governos, né? A gente pode dizer assim, e também pelo alto consumo virtual que vem acontecendo, né? Então é isso que vem alavancando essa crise hídrica aí. E o futuro? O que pensar no futuro? Né? Já tem aí muitos prognósticos para o futuro, né? Aí a gente tem aí outros fenômenos interessantes, né? Que são os terremotos, ou sismos, né? Como a gente conhece. São sismos, né? São nossos queridos tremores da Terra. Esses tremores, né, que a gente tem, eles liberam uma grande quantidade de energia, né? Que podem ocorrer por atividades vulcânicas, como a gente já viu na aula de rochas e minérios, né? Que seria o quê? Uma pressão interna na superfície da Terra e através de choques das placas tectônicas, né? Que vão liberar uma grande quantidade de energia. E quando essas energias, né, elas não chegam na Terra, isso pode ocasionar um terremoto, certo?
E quando esses sismos eles ocorrem no oceano, que pode ocorrer, a gente vai ter aí um outro fenômeno muito conhecido que são os tsunamis, certo? Marquem aí então. Desmatamento e corte ilegal, né? Que é uma coisa muito comum aqui para nós brasileiros, né? Como a gente já tem visto isso aí na mídia, principalmente na região amazônica, né? Então, a gente sabe muito bem o que é isso, que isso afeta, né, a nossa vida. Então, a gente tem o Brasil aí, que é a segunda maior cobertura vegetal mundial, né? Com boa participação aí da Mata Atlântica e da Amazônia. Ambas vêm sofrendo um grande impacto com o desmatamento, né? Principalmente a Mata Atlântica, que hoje tem menos de 10% da sua cobertura vegetal, né? Como a gente viu na aula de biomas. Então, vejam lá também. Isso vem sendo pauta global nos últimos anos, né? Nas conferências, tem conferências de Kyoto, a gente tem o COP21, né? Além de outros órgãos que tratam disso, né? As conferências mundiais, a gente tem as ONGs também, que vem levantando muito esse assunto. E o que isso vai afetar? A gente vai afetar ali na questão da purificação do ciclo da água, né? Vai afetar diretamente a nossa diversidade da fauna e da flora, uma vez que isso vai afetar os habitats dessas espécies. Lembrando que a gente tem aí espécies endêmicas, né, que vivem apenas em algumas regiões específicas, alavancando aí a possibilidade de extinção dessas espécies. E aí, a gente vai falar agora de um pouquinho de poluição. É isso aí, poluição, né? Vamos para essa de poluição? Vamos lá, então. Quando a gente fala de poluição, a gente tem diversos tipos de poluição, né? E uma delas é a poluição aquática, que a gente pode separar em 3 pontos principais, certo? Então, a gente tem aí, primeiramente, os processos de eutrofização. Seria o quê? Eutrofização seria aí o acúmulo de nutrientes não biodegradáveis, certo? Ou seja, seria ali o esgoto, seria os alimentos, né? Por exemplo, quando a gente passa ali pelo rio Tietê, em São Paulo, a gente viu aquele rio bonitinho, aquele rio cheiroso. Isso é um bom exemplo de eutrofização, né? Onde a gente vai ter uma grande proliferação de bactérias, né? Que são decompositores aí aeróbios, né? E isso vai ocorrer o quê? Essas bactérias, elas vão fazer com que esse corpo hídrico, né? Falte oxigênio. Faltando oxigênio, toda a comunidade que necessita de oxigênio nessa região vai morrer. Basicamente isso, né? Pensando em um riozinho, um lagozinho, se a gente tem aí um rio, um ambiente eutrófico, então possivelmente a gente vai ter uma falta de oxigênio. Sem oxigênio, nossos peixinhos vão morrer. Então, é isso aí, cuidando dos peixes. Então a gente tem também a bioacumulação, né? Que seria o quê? Seria a acumulação de nutrientes, agora biodegradável, né? Errei aqui, pessoal, perdão, né? Que seria o quê? Seria o acúmulo de nutrientes, basicamente isso. O próprio nome já fala, né? E a gente tem também a maré negra, né? O próximo nome fala negra, que vai ser caracterizada por um combustível fóssil, petróleo, né? Como a gente sabe, o petróleo ele é menos denso que a água, então ele vai se prevalecer ele na questão da superfície e vai permanecer acima dela, né? Com isso, o petróleo vai fazer o quê? Se a gente tem um petróleo na água, como a gente já viu aí em grandes portos, né? As bacias de petróleo caindo no rio, o rio ficando preto, né? E isso é a maré negra, né? Então, com a predominância do petróleo na superfície terrestre, né, na superfície aquática, isso vai fazer com que a luz ela não penetre ou penetre com uma quantidade muito pequena. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir. Diminuir o quê? A fotossíntese, baby. Se a gente vai ter uma diminuição de luz, a gente não vai ter
processo de fotossíntese, que é extremamente importante na produção primária, né? Pensando ali que a gente tem espécies que dependem dessa fotossíntese, dessa produção primária, a gente vai ter uma queda de população, mortes, né? Isso totalmente é responsável pela essa poluição aquática. Então, a gente também tem aí a poluição atmosférica. O que seria isso? Seria mudança na atmosfera, né? Problemas de saúde, né? Principalmente vão afetar os humanos, os animais e as plantas, né? Principalmente através dos gases. E essa poluição ela vai se desencadear por dois tipos de fontes, as fixas e as móveis, né? O próprio nome fala fixo e móvel. As fixas vão ser quando é o agente emissor, né, os gases, eles não vão ter uma movimentação. E as fontes móveis vão ser quando vai ter uma movimentação. Um bom exemplo disso, as móveis. A gente pode caracterizar os carros, né, os automóveis, os aviões. E a gente vai ter também os poluentes primários e secundários, né? Os poluentes primários vão ser aqueles que a gente vão desencadear uma poluição. Os secundários vão ser aqueles poluentes primários que vão sofrer reações químicas com o decorrer do tempo na superfície atmosférica. Deu para entender, gente? Então, gravem aí. Agora, falando um pouquinho da poluição do solo. A gente viu poluição aquática, a gente viu poluição atmosférica e agora a gente vai ver poluição do solo. Poluição do solo, ela vai ser afetada diretamente pela produção excessiva do lixo, né, do descarte inadequado, principalmente comum hoje nos lixões e nos aterros sanitários, né? Sendo que alguns materiais, tá matérias ali, mas tá errado, alguns materiais, né, eles demoram centenas de anos aí para se decompor. Um bom exemplo disso é o plástico, que a gente já conhece. Muito comum também ser descartado isso nos lagos, né, nos rios, que afetam diretamente essas espécies que vivem lá. Então a gente tem também aí os aterros, né, que é onde a gente vai encontrar uma matéria orgânica predominantemente líquida, né, sólida também, fazendo com que essa decomposição se torne chorume, né, então aquele cheiro bem desagradável, né, afetando aí diretamente os lençóis freáticos, né, podendo afetar, se diluir por lençóis freáticos e para os corpos da água que estiverem próximos, né. Então é isso, gente. A gente tem aqui exercícios, eu mando para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar também, né? Estou à disposição de vocês aí, né? E é isso. Fiquem bem, fiquem na paz. Vejo vocês no plantão. É nóis. Falou, Noziguinha.